Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Ser Engenheiro. Eu sou a Tati Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. E hoje nós vamos falar sobre comunicação para a engenharia. E o formato aqui é o seguinte: cada um formulou 4 perguntas, a gente não sabe qual que é a pergunta do outro. E a ideia é exatamente essa, que a gente pegue o outro de surpresa e debata um pouco sobre um determinado tema. Então o tema de hoje, como a Tati falou, é comunicação, e vamos ver o que sai aqui, o que aparece aqui hoje. Então vamos lá, né? A gente não está sabendo o que cada um colocou, né? Então eu queria te perguntar, Johnson, nossa, que estranho falar assim. Não fala. O que é comunicar para você? Boa pergunta, me alegro muito que você tenha feito essa pergunta. Resposta típica de quem está apresentando um trabalho de engenharia, né? O cara fala para poder ganhar tempo para poder responder. É claro que agora eu já vou responder com o conhecimento que eu tenho, né, atualmente. Comunicar é chegar. É a forma como eu me expresso para que você entenda perfeitamente a mensagem que eu quero transmitir. Então, em resumo, comunicar não é sair, mas comunicar é chegar, é conseguir fazer que a pessoa entenda realmente. E para isso a gente usa os recursos que hoje eu considero mais adequados, que é entender como a pessoa funciona, qual o canal de comunicação que aquela pessoa interpreta melhor o que eu estou falando. Porque, e todo mundo pode pensar assim, cara, ela escuta pelo ouvido, né? Esse é o básico. Mas não é por aí, não é isso que eu estou querendo fazer. Quando a gente comunica de várias formas. Com verbal, evidentemente, mas com sinal a gente comunica, né? Com um desenho a gente comunica, com um tom, com uma expressão, com um projeto, a gente comunica muito, né? Nós, engenheiros, comunicamos muito com um projeto. Que é um desenho. E nem todo mundo entende perfeitamente o detalhe de um desenho. Ah, deveria, porque é técnico, não sei o quê. Tudo bem, mas não é assim. E a partir do momento que eu aceito que não é assim, então eu me dou a oportunidade de buscar quais são os caminhos que aquela pessoa vai entender melhor um desenho, em vez de eu ficar só achando ruim que ela não entendeu o meu desenho. Sim, porque existem, né? Existem as pessoas, aquelas que são visuais, aquelas que são auditivas e aquelas que são sinestésicas, inclusive, também, né? Uhum. A pessoa que aprende ou que entende ouvindo, a pessoa que aprende ou entende vendo, e aquela que é fazendo junto que vai conseguir aprender, né? Pois é. Então, quando a gente entende qual que é esse canal de comunicação que a pessoa entende, e eu desenvolvo as ferramentas e recursos para usar e fazer essa pessoa atender na linguagem dela, cara, eu consigo muito mais resultado. É porque eu acho que muitas pessoas acham que comunicar é falar, né? Uhum. Então, assim, fulano fala muito. E aí fica ali na cabeça que fulano então se comunica bem. Mas quantas pessoas falam muito Dizem pouco. e dizem pouco, porque são prolixas, né? Uhum. Fala e não quer dizer absolutamente nada. Né? Então isso não é comunicar, né? Falar muito não significa que você está comunicando muito. Não, eu sinceramente, depois que eu aprendi isso, que comunicar é chegar, para mim essa é a melhor explicação do que é comunicação. Comunicar é chegar, é eu ter certeza que a pessoa entendeu o que eu falei. E como que eu faço isso? Como é que eu verifico? A melhor forma de verificar se a pessoa entendeu ou não o que eu falei é assim, então repete para mim, o que eu quis dizer? E deixa a pessoa falar. E cala, que é o outro lado da comunicação. Calar, muitas vezes, é comunicar. Porque você abre o canal auditivo, você deixa a pessoa falar o que ela entendeu do que você falou. Porque tem uma perda de sinal aí. Então, quando você se cala e de forma bem humana, bem neutra, deixa a pessoa falar e escuta o que ela está falando, você começa a entender se ela entendeu ou não.
Porque o que costuma acontecer? Eu não consigo calar o ruído interior. E quando a pessoa começa a falar uma coisa e eu já vi que ela não entendeu, eu já começo a criticar o que ela entendeu. Ela entendeu do jeito dela. Do jeito dela, a partir da forma que eu falei. A responsabilidade foi minha. E eu não sou capaz nem de silenciar o ruído interior para deixar a pessoa falar, para que eu possa entender aonde que teve o desvio e a partir desse desvio, então eu corrigir a minha fala. Quando eu tenho essa capacidade, quando eu desenvolvo essa capacidade de silenciar não só a minha boca, mas o meu crítico, né? Que é o principal, né? Que é o principal, que vai ficar falando por cima do que a pessoa está falando. Quer dizer, eu te perguntei o que você entendeu, você começou a me explicar, eu já vi que você não entendeu, e eu internamente falei assim, meu Deus do céu, não é possível que ela não entendeu. E você está lá explicando, e ela não entendeu, mas uma coisa tão simples dessa, meu Deus do céu, que... E aí eu perdi toda a informação. Então, essa parte de vai comunicar, pense, eu tenho que chegar. Segundo, verifica o que você entendeu do que eu falei. Deixa a pessoa falar e silencia o seu interior. Esteja focado, olhe para a pessoa, escute o que ela efetivamente está falando. Mesmo que ela não tenha entendido, é a única chance que você vai ter de entender o que ela entendeu, e aonde tiver o desvio, você vai ter a oportunidade de corrigir. Aqui eu acho que cabe uma dica, né? A gente muitas vezes fala assim, e aí, entendeu? Entendeu o que eu falei? A resposta é automática. A pessoa fala sim. Sim. É diferente. Na hora de checar, não é perguntar para a pessoa, você entendeu o que eu falei? Poxa, eu entendi. Eu não sou surdo. Eu sou surdo. Se é o que você queria dizer, é outra história. Né? Se você efetivamente fez chegar, é outra história. Mas ela entendeu alguma coisa. Ela sempre vai ter entendido alguma coisa, só que da forma dela. Então não é a pergunta a ser feita, né? Não é você entendeu. É repassar. Então tá bom. Então, o que tem que ser feito, então? Né? Qual é a ação envolvida? O que tem que ser feito? É perguntar para a pessoa, então tá bom. Então, o que tem que ser feito? O que você vai fazer agora? Né? Ao invés de perguntar, você entendeu o que eu te falei para poder fazer? Não. Então tá, então o que você vai fazer agora? Porque você está verificando que a pessoa efetivamente entendeu o que você falou, da forma como você acreditava que tinha falado, né? E quando você começa a fazer isso com a equipe, esse sistema se torna natural entre todos os membros. E a gente começa a caminhar para ter uma comunicação mais assertiva. Então, dentro dessa nossa conversa aqui, o que eu tiro de sacada é o primeiro passo para a gente conseguir uma comunicação assertiva dentro da equipe é reconhecer que existem ruídos. Sim ou sim, existem ruídos. E usando esse sistema, você começa a poder minimizar esses ruídos ou ter oportunidade de atuar em cima desses ruídos para poder corrigir. E eu acho que isso do silenciar esses ruídos também é uma coisa, né? Não é uma coisa que sai automática. Não é assim, pronto, agora eu vou escutar 100% do que está falando. Não, você tem que estar se policiando o tempo inteiro, porque a gente está aqui, né? Que a minha vulnerabilidade, né? Como diz o Jerônimo, que a minha vulnerabilidade seja a sua força, né? A gente está aqui fazendo um podcast, a gente está falando sobre comunicação. Te fiz a pergunta enquanto você está falando, constantemente a minha cabeça quer ir para, tá bom, e depois, o que eu vou falar? Qual que é a próxima pergunta que eu vou fazer? A cabeça está indo o tempo inteiro ali. E a gente tem que o tempo inteiro voltar. Fala assim, tá na hora de escutar, tá na hora de escutar, tá na hora de escutar. É um exercício. É um exercício. Porque é automático a gente ficar pensando nessa sequência. E a outra coisa que é automático é, enquanto a pessoa está falando, você pensa, se eu falar isso aqui agora, encaixa perfeitamente. Mas você tem que esperar a pessoa terminar de falar. Né? A conversa, ela é uma mão de duas... Uma via de duas mãos. Uma via de duas mãos. Uma via de duas mãos. Vai ficar esse pedaço? Vai. Outro dia aconteceu isso com a gente também, a mão de duas vias. E a gente tem que fazer esse exercício de estar
silenciado de deixar o gancho para encaixar nessa fala da pessoa, continuando prestando atenção na pessoa. Porque às vezes a gente começa assim, não, isso aqui eu não posso esquecer, isso aqui eu não posso esquecer, isso aqui eu não posso esquecer, a pessoa perdeu a pessoa. Aí quando ela para de falar, não tem nada a ver com o que você vai falar aqui. Por quê? Porque a gente tem que proporcionar uma comunicação não só verbal mas visual. Né? A gente já cuidou aqui de ter um microfone para que fique melhor o áudio, né? Não fique o áudio da câmera. Então... É claro que entre o vídeo e o áudio, preze o áudio. A pessoa tem que escutar o que você quer falar. Exatamente. Fechou a pergunta? Agora sou eu? Eu acho que agora fechou. Então, vamos lá. Quando você percebeu que a comunicação era importante e que você precisava desenvolver? Nossa, vamos falar da engenharia? No primeiro contato, acho que o primeiro contato no mercado. Quando a gente, né, chegar dentro de um escritório, né, no meu caso, chegar no escritório de projeto para poder fazer estágio. Por quê? Eu precisava de entender o que eu precisava, o que tinha que ser feito. Eu estava chegando lá sem saber nada. O que eu tenho que fazer? A gente aprende, porque quando a gente aprende lá na faculdade, parece que o caminho é uma via só, né? É só o professor te fala, entra ali no ouvido, vai para o papel, depois você vai estudar aquilo e do papel vai para a prova e pronto. Parece que o caminho é só esse. E aí retorna uma nota. Agora, quando a gente está ali dentro do escritório, né, e lá, no meu caso, fazendo projeto, o que eu precisava? Eu precisava de perguntar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. E na hora de entregar o serviço para que fosse conferido pelo engenheiro, que ele teria que me dar o retorno se eu fiz certo, se eu fiz errado e aonde eu tinha que mexer. Então, o que eu percebi ali, né? Tinham pessoas que efetivamente conseguiam passar o serviço de uma forma muito mais fácil, para mim, muito mais ágil. Por quê? Porque tinha, de repente, uma linha de raciocínio, que era uma linha de raciocínio que batia com a minha. Eu começando, eu não podia chegar ali e escutar o começo e lá, qual que é o objetivo final? Eu precisava de escutar passo a passo. Eu precisava de escutar ali, ó, o pequeno pedacinho, tipo, qual que é a primeira conta que eu tenho que fazer aqui? Me conta qual que é ela, na hora que eu terminar ela eu volto. Era isso que eu sentia, né? A Tatiana precisava. Já quando eu conversava com o chefe mesmo, que era o que tinha o maior conhecimento, né, técnico ali, eu começava a conversar com ele, ele começava a falar o que eu tinha que fazer, e aí a cabeça de gênio, que ia lá na frente, tipo, eu tava fazendo o primeiro cálculo ali da seção, de estimativa de tamanho de seção, por exemplo. Acho que nem era isso, era até menos. E aí ele já estava lá no detalhamento. Ele já estava lá no final do negócio, já estava fazendo desenho, entregando projeto já, na hora que ele começava a falar. Então ele começava a me falar o que eu tinha que fazer, e aí ele ia. E aí eu me perdia. E aí eu terminava de conversar com ele, e muitas vezes... Nossa, estou perdendo o foco aqui de novo. Eu terminava de conversar com ele, e muitas vezes eu tinha que ir em outro engenheiro, que fazia a conexão melhor. Aqui, ele me falou para fazer isso, isso. Ele me falou aqui, ó. Perguntei para ele, ele me falou isso, mas depois ele já foi lá na frente. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Me explica qual que é o primeiro. E aí a pessoa acabava tendo que me explicar de novo. E aí eu peguei a sacada, né? Falei assim, olha, então, se essa é a forma dele, mas assim eu não tô dando conta, eu não posso também ficar ocupando 2 engenheiros, eu sou só uma estagiária.
E o que eu fazia? Eu chegava lá, fazia pergunta para ele, procurava ser assim, o mais assertiva possível dentro do meu conhecimento do que eu estava precisando naquele momento. E aí, na hora que eu conseguia que ele me falasse aquilo, então tá bom, muito obrigada, doutor Júlio, daqui a pouco eu volto. E aí eu virava e saía. Eu não ficava escutando o tempo inteiro. Ele ir lá na frente. Por quê? Porque senão eu ia me perder. Aí eu voltava, fazia, voltava para ele. Agora, qual que é o próximo passo? E chegou um dia que essa foi, né, do devagar dele aí, que ele me pediu para poder verificar uma fórmula. Era uma coisa assim, era para poder conseguir arrumar uma forma de calcular a quantidade de barras, sei lá o que era, num negócio circular e tal, que não tinha nos ábacos, não tinha nos tais dos ábacos lá. E aí ele até me falou a referência, me emprestou um livro. E aí, como ele não tinha me falado, né, essa comunicação ali não batia, eu cheguei, passei um final de semana em casa, trabalhando em integrais triplas para poder chegar no final e resolver toda uma equação para chegar à conclusão de que a equação básica que tinha no livro também servia para formato circular. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira e mostrei para ele, ele falou assim, não, mas tinha que fazer tudo isso aqui, não. Mas que bom que você fez. Mostrou que estava certa a equação do livro. Mas eu continuei sem entender exatamente o que ele queria tinha que eu 30 anos. feito. Tinha 30 anos que o cara usava aquele livro. Aí você, não, mas agora eu provei que tá. Agora eu provei que tá ok. Mas por quê? Eu não consegui entender exatamente o que ele queria. E mesmo depois de eu ter feito tudo aquilo e chegado na mesma equação, eu continuei não entendendo exatamente o que ele queria. Mas eu sei que ele ficou satisfeito. Mas pronto. Tá. A gente entendeu, então, que quando você percebeu foi quando você foi para o mercado. E o mercado, ele está muito mais próximo do que a gente pensa. Porque dentro da faculdade, a gente faz esse canal de comunicação, igual você falou. O professor fala, eu escuto, anoto, vai para a prova, é esse caminho. Mas quando você vai para o mercado, não é. Aí tem que ter... E... Tem que ter o que ele quer, né? O que ele quer, o que eu entendi, o que eu entrego, o que ele me dá de retorno, e vai o tempo inteiro, né? E a gente tem a oportunidade na faculdade, algumas pequenas e poucas vezes, de fazer algum trabalho. E a gente se esconde. A gente não se preocupa com isso. A gente realmente acredita que nem tem porquê. É só um trabalho. O professor que pede para apresentar um trabalho, a gente acha que é uma coisa assim desnecessária. Esse cara está enrolando, é porque ele não tem matéria para dar. E aí ele fica enrolando e inventa da gente fazer a apresentação. E é o cara que está te dando a oportunidade de desenvolver uma coisa que vai fazer muita falta para você quando você estiver no mercado. Eu também tenho essa visão. Para mim, eu percebi realmente a necessidade da comunicação quando eu fui para o mercado, mas quando eu fui para o mercado, no meu caso, foi o mestrado lá na Espanha. Então, foi lá que eu percebi, cara, você precisa se comunicar, porque para quem vai para essa área, né, o mercado nessa área de fazer o mestrado e doutorado antes de qualquer outra coisa, você vai ter que apresentar artigos, você vai ter que ir para congresso, você vai ter que defender o seu mestrado, defender seus trabalhos, defender seu doutorado. E se você não tiver uma comunicação minimamente adequada, que as pessoas entendam o que você quer falar, você está perdido. E eu tive realmente assim a fortuna de ter um cara que era muito bom na parte de comunicar, não tanto com relação a técnicas de comunicação, não tanto com relação à oratória em si, que foi uma coisa que eu vim desenvolver depois, linguagem corporal, a oratória, o tom de voz, o silêncio, várias técnicas. Mas ele era muito assertivo com relação à mensagem, a construir a mensagem. Né? Quando a gente está falando de um artigo técnico,
quando a gente está falando de um mestrado, a gente tem um trabalho que foi feito e você tem que contar uma história. Sim. Essa história é uma mensagem que você vai construindo, e ele era muito assertivo em construir essa história. E eu tive a grande oportunidade, esse cara, assim, o Pedro Serna, era um cara fora, continua sendo, né, um cara fora da curva, e foi ele que me deu essa visão da mensagem em si. E depois, alguns anos depois, eu comecei a entender a importância de embalar essa mensagem num papel de presente. Numa forma vistosa, que chegue, né? Que chegue não só a mensagem, mas pelo canal, como estimular os canais de diferentes pessoas no mesmo ambiente. E a gente começa depois a conseguir perceber isso na cara das pessoas, né, por pequenas expressões, por gestos, mas tudo isso é um trabalho. Eu comecei, então, reafirmando aqui, também no mercado. Mas poderia ter sido antes. Esse é o detalhe. Essa parte do antes, né, do aproveitar essas apresentações dentro da faculdade, né? Então, talvez por isso eu tenha enxergado esse problema na comunicação dentro no mercado, em um estágio, né, na hora que estava ali no projeto, porque eu era o tipo de pessoa que não se escondia na apresentação, né? Eu era exatamente a que gostava de fazer as apresentações. Eu podia até achar que a matéria em si não valia a pena, ou que fosse, mas mandou apresentar, assim, tá bom, me dá aí que eu apresento, o que for, eu vou lá e apresento, né? E aí vem uma outra coisa, né, que é interessante, porque as pessoas acham muito que quem tem esse ímpeto de ir lá e apresentar e falar, normalmente são as pessoas mais extrovertidas, né? E, na verdade, né, eu sempre fui introvertida. Né? Mas eu não tinha esse problema. Já você falou que você não aproveitou tanto isso das apresentações em trabalho, e você sempre foi muito mais extrovertida do que eu, né? Mas quando foi chegando no final da faculdade, e hoje eu sou capaz de reconhecer isso, eu comecei a usar uma técnica que foi válida, e principalmente depois que isso é uma técnica, que eu descobri que isso era uma técnica, começou a fazer sentido. Eu escondia aquele medo, eu escondia aquela vergonha de falar em público, porque eu pensava assim, cara, todo mundo que está aqui tem o mesmo problema que eu. Todo mundo que está aqui tem vergonha de vir aqui na frente, de falar. Então, não é só o que eu falo, mas é a forma como eu falo. Eu posso estar morrendo de medo, mas se eu falo de uma forma como se eu não estivesse com medo, quem está percebendo, quem está olhando, vai achar que eu estou arrebentando. Então, eu comecei a fazer isso. E foi um negócio assim, eu não sei por que foi assim, mas foi mais para o final da faculdade, nos últimos períodos, 7º, 8º, 9º, e a partir daí funcionou. E eu trouxe isso comigo depois para o mestrado. O mestrado acaba que éramos menos pessoas, a gente se aproxima mais, todo mundo está com uma cabeça totalmente diferente, não tem aquele negócio, lá, o cara está apresentando. Coisa de faculdade, que não dá para entender por que era assim, sei lá. De repente, hoje em dia, nem é mais assim, embora eu acho que seja. Mas isso deu um start bem, bem interessante, usar essa técnica aí, e depois não, depois já foi uma coisa mais a consciência mesmo, mais profissional, e aí o resultado vem. Por que você acha que é importante para um engenheiro aprender a se comunicar? Essa aí é fundamental, acho que eu até tenho anotado ela aqui também. Algo do tipo, né? É porque a gente acha que não precisa. Olha só, né? Porque eu acho que é importante o engenheiro aprender a se comunicar. Porque o engenheiro acha que não é importante. Então, por que essa categoria em geral acha que não é importante? Ou ainda que falem, é importante a comunicação e tal, mas acabam não desenvolvendo. Acabam não reconhecendo que é
uma habilidade que é treinável, que são técnicas, né, que você pode desenvolver e aplicar para cada estilo de pessoa para ser mais assertivo. Então, algumas razões pelas quais eu acho que é importante. Porque você vai reduzir desperdício de tempo, você vai conquistar mais dinheiro com isso, porque você vai ser mais assertivo na hora de comunicar com o seu cliente ou com o seu líder, você vai conseguir conquistar mais clientes ou vai conseguir conquistar uma promoção, você vai evitar perdas de tempo em execução de projeto, a hora que você prepara a sua equipe de forma assertiva, com uma linguagem adequada para cada elemento da equipe, né? Porque você aprende a ser assertivo nos níveis mais altos, quando você estiver conversando com um cliente seu que é diretor da empresa, e você também, de conversar na linguagem dele, e também de conversar com o pessoal de chão de fábrica, de obra, na linguagem dele. Porque não adianta eu ser assim super polido em todos os níveis. E nem adianta eu ser assim o cara que conversa raso em todos os níveis. Eu não posso ter uma comunicação única. Aí muita gente pode pensar, mas então você está manipulando ou você não está sendo você. Ao contrário, eu estou sendo mais humano para poder alcançar toda a cadeia. Eu não estaria sendo eu se a minha mensagem fosse diferente. Mas se o meu propósito é adequado e a minha mensagem é a mesma, eu só ajusto a linguagem para que eu alcance efetivamente as pessoas que precisam ser alcançadas na linguagem delas. A clareza para todas as pessoas, né? É eu entregar a mesma mensagem com a clareza daquele nível. Por quê? Não é a mesma coisa a gente conversar com uma criança de 5 anos. Na engenharia, a gente não tem que conversar com uma criança de 5 anos, mas só para ficar bem claro isso, né? Não é a mesma coisa a gente conversar com uma criança de 5 anos, com um adolescente, com um adulto e com um idoso. Né? Tem, inclusive, palavras que você não pode usar com alguma categoria que você obrigatoriamente tem que usar com a outra para poder funcionar, né? Ainda mais nós, né? Nossos avós, você por um acaso falava alguma gíria, algum palavrão com seus avós? Não. É meio difícil, né? Nem com os pais a gente não podia falar direito, ainda mais com os avós, né? Nossa, sai de mim se falasse qualquer coisa nesse sentido, né? Então, é isso, como fazer tem essa diferença também, né? E outra razão pela qual eu acho que é importante o engenheiro ter uma boa comunicação é para evitar problemas. E aqui, quando a gente está falando da comunicação, não é só oral, é a comunicação escrita. A escrita, ela é fundamental para a gente evitar problemas. Né? Quem está no mundo corporativo sabe disso, como é que funciona, né? Dá um pepino em algum lugar, aí sai. Fulano escreve e-mail para ciclano, que escreve e-mail para ciclano, que escreve e-mail para o diretor, que dispara um e-mail para a galera, pegando todo mundo. Então, a importância de você ser assertivo nessa comunicação, de você, quando é cobrado por um cliente de forma inadequada e você precisa manter o cliente, por quê? Porque é interessante que você mantenha o cliente, é um cliente bom e tal, e paga bem, o que seja, mas você tem que se posicionar. Né? Se posicionar sem deixar que o sangue transborde ali no teclado. O sangue talhou. Isso acontece, que acontece, né? muito. Então, isso aí não tem nada a ver só com ser educado. Porque muitas vezes só ser educado faz com que você não se posicione. Você se cale. Ser educado muitas vezes faz com que você se cale. Exatamente. E se calar nem sempre. Não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é se posicionar. E para se posicionar, você tem que comunicar da forma adequada. Sim, entendi o que você falou. Entretanto, a situação é tal, 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 e a nossa posição é essa. Não deixar a coisa entreaberta. Os e-mails costumam deixar muitas coisas assim, mais ou menos. Não.
qual que é o seu posicionamento. Uma comunicação, no final das contas, ela tem que transmitir um posicionamento do como você enxerga e como você vai atuar. Um e-mail também tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Por mais curto que ele seja. Por mais curto que ele seja, ele tem que ser redatado, bom, redatado não é a forma correta, redigido de forma que fique claro que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, não é? Eu acho também nessa questão, né? A engenharia, ela tem muitos elos, né? Tem muitas sequências, tem muitos processos. E todas as engenharias, né? Ela é cheia de processos. Então, se a comunicação, principalmente entre esses elos, né? Ela é feita de forma inadequada ou ela é feita de forma falha, você vai quebrar um desses elos. E quebrou um desses elos, muitas vezes você não consegue enxergar o problema ali, logo no elo seguinte. Você vai enxergar lá na frente, no final do processo, quando já não dá muito para poder corrigir mais. Ou custa mais caro. Ou custa muito mais caro. Falando uma linguagem de engenheiro, né, a comunicação ela é a interface, ela é a zona de transição. E toda zona de transição é mais frágil do que o elemento em si. Para quem é da área de concreto, entende perfeitamente. Zona de transição entre o agregado e a pasta de cimento. Então, isso fica frágil. É o mais frágil ali. Na área, sei lá, de repente, computacional, sei lá se falaria dessa forma, a interface entre a máquina e o usuário. Né? Se você tem um software que a programação lá dentro pode ser fantástica, fenomenal, ele pode fazer de tudo com o apertar de um botão só. Mas se a interface não deixa claro para o usuário qual que é o botão que ele tem que apertar... Essa é a questão. Então, a comunicação é exatamente, mais do que o elo em si, eu acho que ela é a interface entre esses elementos. Ele é o que linka esses elos. E aí, se você falha, e é o ponto mais frágil, esses elos se separam. Então, falando em linguagem de engenheiro, eu acho que é uma boa. E aí, você tem o problemão lá no final, né? Pois é. E vai mais uma ou a gente vai fazer um parte 2 depois? Eu tô achando. Deixa eu ver lá. Mais uma. Mais uma? Faz mais uma aí a gente fecha isso. Deixa eu escolher aqui, então. A gente tá ficando... Então tá, então eu vou fazer uma aqui só para complementar essa, né? O que você acha que impede os engenheiros hoje de fazerem uma boa comunicação? A gente falou de por que a gente acha que é importante. Agora, o que você acha que impede os engenheiros de fazerem uma boa comunicação? Vem pelo lado que a gente já falou, né? De não entender que é importante. E aí tem a zona de conforto. Porque sempre foi assim, eu sempre fiz assim, a engenharia funciona assim desde 1900 e bolinha, e ele não começa, ele não sai para poder aprender. Por quê? Porque eu sou engenheiro, eu preciso de aprender, é coisa técnica, é parte técnica, eu tenho que aprender como mexe num novo software, é uma nova tecnologia, mas a tecnologia mais básica que existe lá de trás, que é a tecnologia da comunicação, né? As pessoas não focam. E eu acho que elas não conseguem entender que uma comunicação um pouco melhor traz mais resultados do que mais conhecimento técnico. Porque a comunicação te permite dar vazão ao conhecimento técnico que você tem. Você pode ter muito conhecimento técnico, se a sua capacidade de comunicação é fraca, você não consegue. A gente já falou
várias vezes, né? A gente fala várias vezes isso. A gente dá sempre o exemplo, né? Quantos professores que a gente tem em faculdade, e todo mundo fala, nossa, fulano sabe muito, mas não sabe Transmitir. Né? Porque a gente consegue perceber que a pessoa sabe muito, né? A gente consegue perceber aquilo. Por quê? Porque ela está jogando um tanto de informação ali. Tipo assim, pô, para jogar aquele tanto de informação, que ele deve saber muito. Mas a informação não consegue chegar. Se a informação não chega, é porque ele não está sabendo transmitir. Eu concordo também que o que mais impede hoje dos engenheiros fazerem uma boa comunicação é a questão cultural. Te colocaram na cabeça que engenheiro tem que saber de número. Colocaram na sua cabeça que comunicação não é... Comunicação é outra área. Se eu gostasse de comunicação, eu tinha feito comunicação. Entendeu? Então já começa aí, né? Já separo. Você vai fazer o quê? Ah, não, eu vou fazer engenharia. Você, não, eu vou fazer comunicação. Ah, então quem faz comunicação não faz engenharia, quem faz engenharia não faz comunicação. Tá rotulado de uma forma tão separada que eu quase que estou proibido de... né? É um chip que implantaram na sua cabeça. Agora, a grande sacada é que a pessoa que percebe isso, que entende isso e começa a se dedicar um pouco... Eu não gosto muito de falar frase feita, mas aquela história, terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a pessoa que começa a desenvolver, começa a focar nisso, a se preocupar por isso, e é um exercício simples, cara, essa informação aqui, eu posso passar ela de várias formas. Se eu fosse passar essa informação aqui para um diretor, como seria? Seria assim, assim, assim. Se fosse para um gerente, assim, assim, assim. Eita, toda hora estão perdendo foco aqui. Se fosse para chão de fábrica, seria dessa outra forma aqui. Deixa eu ver, traz para cá. Esse podcast vai ficar uma beleza, vai ficar de áudio mesmo, né? Aí. Então, isso é um exercício, é praticar isso. Se fosse para um cliente, seria tal. Cara, sei lá, vai no carro pensando nisso. Antes de dormir, pensa nisso. Acorda de manhã cedo, pensa em alguma situação desse tipo. É exercício. E faz muita diferença. Então, no final das contas, é uma questão de atitude, de ação. E aí o resultado vem. Exatamente. Fechou? Fechou, né? Agora que o nosso cachorro se manifestou. Agora que ele manifestou. Então agora está na hora. Fechar, né? Então é isso aí. Esse foi o podcast Ser Engenheiro, um novo formato. É mais confortável para a gente aqui sentadinho. Eu não sei se é o nosso estilo, mas a gente vai praticar aqui também. Então é isso aí. E é isso aí. E a gente vai fazer depois, então, a segunda parte, porque tem mais perguntas aqui que eu acho da área de comunicação pode ser muito útil para você. E se você quer ver a gente discutindo algum tema, tem alguma pergunta para jogar para a gente aí sobre algum tema da engenharia, coloca aí nos comentários. Esse vídeo vai ir depois gravado. Não sei se você está assistindo aqui agora na hora que a gente está gravando, ou se você vai assistir depois, a hora que ele for liberado a gravação dele. Deixa nos comentários, manda uma mensagem para a gente, que a gente gosta de ter solicitações do que a gente pode trazer aqui que seja efetivamente útil para você. Pensando aí em como que o engenheiro pode evoluir. Beleza? Então é isso aí. É isso aí. Muito obrigada. E até a próxima. E até mais.